Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 7 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema número 20. Um bloco é lançado para cima em uma rampa sem atrito ao longo do eixo X que aponta para cima. A figura 7.31 mostra a energia cinética do bloco em função da posição X. A escala vertical do gráfico é definida por S0 é igual a 40,0 joules. Se a velocidade inicial do bloco é 4,00 metros por segundo, qual é a força normal que age sobre o bloco? Antes de iniciar a resolução, vamos simplificar a notação que temos usado até agora para o módulo de um vetor. Quando nos referirmos a um vetor, a letra que representa este vetor será acompanhada de uma seta na parte superior. Quando nos referirmos ao módulo de um vetor, ele será representado apenas pela letra. Então, temos aí representado o vetor f e o módulo do vetor f. Voltando agora à resolução do problema, vamos identificar as forças que atuam sobre o bloco durante o seu movimento. O eixo x será paralelo à rampa e o eixo y perpendicular a ela, com os sentidos positivos indicados pelas setas. São duas as forças que atuam sobre ele. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona a rampa, de acordo com a terceira lei de Newton, a rampa reage sobre ele, exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Considerando um triângulo retângulo no qual um dos ângulos agudos é igual ao ângulo de inclinação da rampa, se o movermos para a origem dos eixos e dermos um giro de 90 graus, vamos perceber que este também é o ângulo que o vetor peso faz com o semi-eixo y negativo. Considerando agora o triângulo formado pelo peso e suas componentes e calculando o seno e o cosseno deste ângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o módulo de Px, sobre a hipotenusa, que é o módulo de P. Então, o Px vai ser P vezes seno de θ, mg vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Py, sobre a hipotenusa P. Então, o Py vai ser P cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. Perceba que na direção x, temos apenas a componente x do peso atuando sobre o bloco. O valor dessa componente é constante e, como consequência, a aceleração também será constante. O movimento será uniformemente variado nessa direção e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. A posição inicial do bloco é x0 igual a 0 e a velocidade inicial é v0x igual a 4,00 metros por segundo. Observando o gráfico, vemos que quando a posição é x igual a 2 metros, a energia cinética é nula. Isso significa que a velocidade do bloco nesse instante é nula, Vx é igual a 0. Substituindo essas medidas na terceira equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração do bloco. Então, 0 ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, vai ser igual a 4,00 ao quadrado, o v0x ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a posição final, 2, menos a posição inicial, 0. Então, 0 vai ser igual, elevando ao quadrado, dá 16,0, e fazendo as multiplicações aí, dá mais 4 vezes ax. Passando o 16 para a esquerda, fica menos 16,0, é igual a 4 vezes ax. Então, o ax vai ser menos 16,0 sobre 4, que dá menos 4,00 metros por segundo ao quadrado. Como o bloco não se movimenta na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Py tem que ser igual a 0. Então, Fn menos mg cosseno de θ, que é o Py, é igual a 0. Então, a força normal, o módulo da força normal é m vezes g vezes cosseno de θ. Na direção x,
o movimento será acelerado. E aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que menos px, observe que o px aponta para o sentido contrário ao que definimos como positivo, é igual a m vezes ax. Então, menos mg vezes seno de θ é igual a m vezes ax. Podemos cancelar o m. Então, o ax vai ser menos g vezes seno de θ. Resolvendo para o seno, fica o seno de θ vai ser menos ax sobre g. Então, é menos 4,00, que é o ax, sobre 9,8, que é o g, que dá 0,4081. O θ, então, será o arco cujo seno é 0,4081, que dá 24,08 graus. Calculando o trabalho das forças, vamos determinar o valor da massa do bloco. O vetor deslocamento do bloco está orientado no sentido positivo do eixo x. Como a força normal e a componente y do peso formam um ângulo de 90 graus com o deslocamento, e o cosseno de 90 graus é igual a zero, o trabalho realizado por essas forças é nulo. A única força que atua na direção do deslocamento é a componente x do peso. O trabalho dessa força é igual ao valor da variação da energia cinética do bloco. A componente x do peso forma um ângulo de 180 graus com o deslocamento. E como o cosseno de 180 graus é igual a menos 1, o trabalho dessa força é menos o módulo de Px vezes o módulo de D, que vai ser igual à variação da energia cinética. A energia cinética final, 0, menos a energia cinética inicial, essa é 0. Então fica menos mg seno de θ, que é o menos px vezes d, é igual a menos essa é 0. Como os dois lados são negativos, a gente pode trocar o sinal dos dois. Então fica m vezes g vezes seno de θ vezes d é igual a essa é 0. Resolvendo para m, o m vai ser essa é 0 sobre g seno de θ vezes d. Substituindo pelas medidas, 40,0, que é o essa é 0, dividido por 9,8, que é o g, vezes o seno do ângulo, 24,08 graus, vezes o deslocamento, que é 2. Fazendo essas operações aí, dá 5,001 kg. Substituindo essas medidas na expressão para o módulo da força normal, teremos o Fn vai ser a massa, 5,001, vezes o g, 9,8, vezes o cosseno do ângulo, 24,08 graus. Fazendo esses cálculos, dá 44,74 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: a força normal é igual a 44,7 newtons.